São assustadores os dados sobre o avanço do desemprego no país. Não é preciso entrar em detalhes. Basta dizer que, de janeiro a agosto, o país perdeu 572 mil vagas de trabalho. Quem escreveu isso foi Benjamin Steinbrück, presidente da CSN, num artigo publicado na Folha de São Paulo de hoje. E eu abro com esta frase desse artigo para dizer, senador Paulo Paim, Vossa Excelência que nasceu numa das cidades mais importantes do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Eu estive lá ontem para falar com os micro e pequenos empresários, médios empresários, para tratar da lei, o PLC 125, que trata do Simples Nacional. Uma matéria da maior relevância. Todos os senadores aqui conhecem a matéria. Aqui o senador José Pimentel tem batalhado muito pela aprovação, o ministro Afife Domingos. E naquela cidade, Caxias do Sul, uma espécie de São Paulo gaúcha, pela expressão econômica que tem, um polo metal mecânico que é um dos mais importantes do país, ali 200 operários estão na fila por dia pedindo seguro-desemprego. As grandes empresas, Marco Polo, Randon, outras empresas da região, estão trabalhando 2, 3 dias com intervalos por conta da retração e da redução violenta das vendas. O prefeito Alceu Barbosa Velho, com quem estive, me deu dados também preocupantes. Caxias do Sul tem 440 mil habitantes. E o município de Caxias do Sul, que tem um dos melhores atendimentos de saúde, SUS, tem, para uma população de 440 mil, mais de 600 mil cartões SUS, dos quais 5 mil, senador Paim, cartões entregues a haitianos, senegaleses e outros imigrantes de países africanos. Então, o senhor veja que é um processo que, para as finanças municipais, impacta extremamente, significativamente, nas finanças municipais. Porque os municípios que são obrigados a aplicar 15% da sua receita líquida em saúde, por conta de o Estado não estar fazendo a sua parte e a União também claudicante nesse aspecto, são obrigados a aplicar 25%, 30% até da sua receita corrente líquida em saúde. Então, a demanda também, o parente sabe que lá o atendimento é razoável, é bom, aumenta a demanda no município. Essa situação do desemprego, da paralisação econômica, é a situação mais dramática deste momento que nós estamos vivendo, senador Paim. E eu tenho repetido aqui que o Brasil, o Rio Grande do Sul, que também vive, e especialmente o nosso Estado, uma dupla crise, uma crise financeira do Estado e uma crise da economia na área da agricultura, na área de todos os setores, agora agravado por uma enchente, a maior dos últimos 70 anos, com vendavais, com granizo, que destruiu. Perdemos a safra de trigo, perdemos produção de uva, perdemos fruticultura por conta de uma geada e de granizo, num acidente climático que arrasou a economia do nosso Estado. Milhares e milhares de pessoas desabrigadas, milhares de pessoas desalojadas. Saímos agora do Ministério da Integração, que está dando todo o apoio através do ministro Carlos Viana e também do general Adriano Pereira Júnior. Concedo a parte ao senador Ataídes Oliveira. Senadora Ana Amélia, essa história do desemprego no país é gravíssimo. O governo ainda não abriu os olhos para a realidade do desemprego no Brasil. Está aí com números a enganar a todos. O PME, o programa, a pesquisa mensal de emprego, que calculava o emprego em 6 regiões metropolitanas, que eu disse várias vezes que era uma metodologia errática, inclusive agora tirou o PME de circulação. Essa história do governo do PT falar de pleno emprego, nunca houve pleno emprego neste país. Senadora Ana Amélia,
Nós vamos discutir isso amanhã com um representante do IBGE, numa audiência a partir das 9 horas, e do Ministério do Trabalho. Gostaria, inclusive, de convidar Vossa Excelência. Hoje, eu acredito que o Brasil tenha, no mínimo, 30 milhões de brasileiros, pessoas economicamente ativas, fora do mercado de trabalho. E depois desse desemprego, senadora Ana Amélia, vem a criminalidade. Lá no meu querido estado do Tocantins, nós tivemos um aumento do ano passado para esse ano, de criminalidade de 156%. Então, esse desemprego no país vai acabar de derrubar esse governo que já está no solo. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Parabéns pelo discurso. Agradeço muito a sua manifestação, senador Ataídes Oliveira. De fato, os dados mais recentes em todo o Rio Grande do Sul, por exemplo, estou falando de Caxias, pelo que Caxias representa no peso econômico e industrial do Estado, a taxa do desemprego no Estado, na média, subiu para quase 6%. 6% no segundo trimestre de 2015. Trimestre. Esse desempenho seguiu a tendência nacional e alcançou o pior resultado desde 2012, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aquilo que Vossa Excelência falou, eu também venho abordar aí que o efeito dessa desaceleração econômica é mais crise social, aumenta a crise social. No caso de Caxias, essa situação recessiva e de miséria se expande cada vez mais sob marquises, terrenos baldios ou casas abandonadas. O avanço da indigência não é estimulado só pelo crack ou pelo álcool, mas também exatamente pelo desemprego, que é a pior consequência social da crise econômica, no meu entendimento. De janeiro até agosto, o país perdeu 572 mil vagas de trabalho. Nesse ritmo de indefinições e crise política intensa, e aí temos que trabalhar para tentar uma solução, porque não podemos permitir que os brasileiros continuem sofrendo, os especialistas estimam que, em 2 anos, 2 milhões de pessoas, no mínimo, perderão seus empregos. É preciso considerar que o cenário internacional que se avizinha no momento não é dos melhores também. A China cresce em menor ritmo desde 2009 e os preços das principais matérias-primas vendidas no mundo estão caindo, que é a deflação, ao contrário do que ocorre aqui no Brasil com essa inflação aumentando. Mas eu queria também lembrar, senhoras e senhores senadores, que a grande solicitação feita pelos micro e pequenos empresários e médios empresários de Caxias do Sul, numa reunião coordenada pelo vereador Guila Sebem, lá na Câmara de Vereadores, foi discutir o PLC 215, ou 125, melhor dizendo, que trata do Simples Nacional. Uma matéria da maior relevância, porque inclusive aumenta o teto de faturamento das empresas para estarem incluídas de 3,6 milhões de reais para 14,4 milhões de reais. Essa é uma demanda muito antiga das médias empresas brasileiras. Mas o que elas estão ponderando? Primeiro, que o SEBRAE deveria estar atuando muito mais fortemente na concessão de empréstimos, para ajudar essas micro e pequenas empresas, médias empresas, a fazerem aquilo que o próprio SEBRAE recomenda fazer para melhorar o seu desempenho, ter uma vitrine mais bonita, atrair mais o cliente, mas ela não oferece ao SEBRAE uma linha de crédito ou uma linha de apoio técnico e financeiro para que ela desenvolva aquilo. Há uma condição favorável. Esse é o primeiro ponto, e talvez um dos pontos mais importantes. Além disso, há um conflito entre a legislação municipal, estadual e federal. Então, para abrir uma empresa, o tempo que demora. A lei municipal define uma chamada Lei KIS, assim denominada, que é um novo regramento para edificações, para abertura de empresas, em função do gravíssimo, da tragédia que houve em Santa Maria há 2 anos.
E, por conta disso, a lei se tornou uma lei muito rigorosa, independente do tamanho da edificação, independente se ela recebe ali, abriga 5 pessoas, 10 pessoas ou 1.000 pessoas. Então, a lei generalizou o rigor, e isso tem sido também uma situação complicada para as empresas pequenas, especialmente, que não conseguem se enquadrar naquele rigor que a lei está exigindo. Precisamos de cautela, de precaução? Claro que precisamos. Agora, é preciso também ter as condições de tratar situações iguais, não situações iguais com situações diferentes dessas. Então, iguais com iguais, não diferentes com iguais. Então, essa situação está levando uma preocupação adicional aos micro e pequenos empresários e para os governos, a situação dos municípios e dos estados se refere. Como o governo vai fazer a arrecadação? O dinheiro parece virar todo para a União, ficando os estados e municípios sem ver a cor desse dinheiro que será arrecadado pelo Simples Nacional. É um outro tema que nós, no Pacto Federativo, teremos que examinar. E eu me valho de novo do texto do Benjamin Steinbrück, lá no final ele diz o seguinte, questiona desta forma: por que elevar seguidamente os juros e mantê-los em nível escandaloso se a demanda está fraquíssima e a economia em recessão? Por que manter juros abusivos se isso custa centenas de bilhões de reais a mais por ano aos cofres públicos? Por que aumentar impostos se é sabido que os ajustes fiscais que dão certo são os que cortam despesas correntes? E para concluir, de nada adiantam ajustes que elevam a carga de impostos, porque eles aprofundam a recessão e contribuem para que os brasileiros continuem sob tensão, sem perspectivas de melhoria na oferta de emprego e na condição geral de vida. Política nenhuma sobrevive a uma economia agonizante, com desemprego elevado, desmotivação, falta de credibilidade e nenhum comprometimento. Eu queria, senador Paulo Paim, que esse artigo do senhor Benjamin Steinbrück, publicado no jornal Folha de São Paulo de hoje, Falsa Ilusão, seja publicado nos anais do Senado Federal. Dessa forma, eu digo, senador Paulo Paim, agradecendo lá ao Ministério da Integração, que agora vamos pedir ao Estado do Rio Grande do Sul que agilize os processos de encaminhar o custo, porque a RS 115, que dá acesso a Gramado e a Canela e a Serra Gaúcha, está interditado o trecho, e isso vai representar, se não for consertado em tempo, um prejuízo enorme para uma região que recebe por ano, e agora no Natal Luz, 1 milhão de turistas vindo de todas as partes do país. Então, o Ministério está, enfim, com muito prazer, concedo a parte do senador Lazier Martins. Senador Lazier Martins. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. E exatamente eu queria fazer uma rápida referência a essas suas últimas palavras e em meio a esse seu belo discurso, porque soube que no início do seu pronunciamento já fez uma referência à nossa visita ao Ministério da Integração, onde estivemos até há pouco, a senadora Ana Amélia, eu estive junto, mais 8 deputados federais e o senhor Otaviano, representante do governo do Rio Grande do Sul. E o senador Paim mandou uma assessora especial lá para acompanhar também a reunião. Então, exatamente em função desse momento caótico, verdadeiramente, porque passa o Rio Grande do Sul e deixando à margem a crise econômico-financeira, mas o problema climático, o prolongamento das chuvas e o granizo e a destruição, a respeito da RS 115, que é aquela rodovia que leva à cidade mais turística do Rio Grande do Sul, e praticamente às vésperas do evento mais atraente do Rio Grande do Sul, que é o Natal Luz, houve o afundamento dessa rodovia e que se tornou interditada. Então, houve uma promessa ali dos nossos recepcionadores, que foram o secretário-geral Carlos Vieira e o general Adriano Pereira, do Ministério da Integração, dizendo que, se for apresentado um plano em 72 horas, o governo federal vai colaborar. Para isso que a senadora estava dizendo, a partir dos primeiros dias de novembro,
até a primeira semana de janeiro, 1 milhão de turistas sobem a serra para visitar o Nataluz, como muito bem sabe o nosso estimado conterrâneo, o senador Paulo Paim. Então, o resultado dessa reunião, e faço questão de registrar aqui, em adendo ao que já disse a senadora Ana Amélia, porque a TV Senado é muito assistida no Rio Grande do Sul. Cada vez que eu vou ao Rio Grande do Sul, eu fico impressionado com a audiência que tem a TV Senado, onde estão nos vendo agora. Então, houve essas informações, tais como o Ministério da Integração mandou ontem para o Rio Grande do Sul, que está com 106 municípios atingidos pelas águas e pelo granizo, mandou ontem, por exemplo, 16 mil kits, contendo colchões, cobertores, roupas de cama, etc. E hoje mandou mais 8 mil colchões. E mandaram ontem 432 mil telhas para a região de Rio Pardo, que foi uma região extremamente danificada pelo granizo. Então, nós queremos fazer esse registro para dizer que o senhor Carlos Vieira, que é o ministro interino que está lá, ao afirmar que se o governo gaúcho mandar um plano de trabalho, em 72 horas o Ministério toma providências e faz esse socorro, a maior catástrofe que o Rio Grande do Sul está sofrendo e que só teve semelhança em 1941, quando praticamente todos que estão aqui não eram ainda nascidos. Quando houve a maior enchente, senadora Aloysio, eu sei que o senhor também era jovem, não era nascido naquela época. 1941, houve a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, pois esta de agora sobrepujou aquela, bateu o recorde. Então saibam os nossos colegas parlamentares, saibam os ouvintes da Rádio Senado, os telespectadores da TV Senado, as agruras porque está passando o Rio Grande do Sul em razão desta continuidade de chuvas que já vão para mais de 2 semanas. Então era esse o registro, agradeço a sua paciência e disponibilidade, senadora Ana Amélia, para que compartilhássemos essa notícia desagradável, mas que com a ajuda prometida, e na próxima terça-feira iremos todos de volta ao Ministério da Integração para saber que providências serão tomadas de hoje até lá. Muito obrigado. Eu agradeço a solidariedade e a compreensão dos senhores senadores. Estou terminando só para dizer, senador Paulo Paim, que esta é a estrada, a RS 115, pelo menos ali na altura de Três Coroas e também Igrejinha, são cidades muito afetadas, porque elas ali, economicamente, setor um polo de calçados importante, também Três Coroas tem calçadista, tem também a questão do esporte aquático e, evidentemente, Gramado e Canela, e a mesma Nova Petrópolis. Então, hoje toda a saída é saindo de Gramado por Nova Petrópolis, numa estrada estreita, bastante sinuosa, apesar de bonita, mas com caminhões, com ônibus, com todo tipo de mobilidade ali, o fluxo está enorme. Então, a demora para ter acesso ali está, às vezes, até desestimulando a viagem para lá. Então, eles poderão fazer isso. Muito brevemente, a recuperação desse trecho, que foi avariado com a chuva, desde que possa aplicar o Estado do Rio Grande do Sul rapidamente, fazer uma contratação via RDC, que facilitará, então, o início dessas obras. Muito obrigada, senador Paulo Paim.